Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast... melhor podcast de True Crime do Brasil. Segundo aquele um prêmio, mas tudo bem. Gostosas e premiadas, gente. Gostosas e premiadas, que chique. Que chique. Nossa, gente, muito obrigada, viu? Faltam palavras para expressar como a gente ficou feliz. A gente ganhou um prêmio. A gente ganhou um prêmio, gente. A gente não sabia que dava pra ganhar um prêmio. Me descuidei e ganhei um prêmio. Pois é. E muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada para todo mundo que votou. Muito obrigada pelo apoio. Eu vi que tinha gente que estava vendo premiação e falando Patramada, Patramada, Patramada. Sim, a gente estava lá, Muito a gente obrigada. estava no YouTube também. Então, gente, muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Que venham mais prêmios, que venham mais... mais crescimento aí pra gente conseguir fazer mais conteúdo pra vocês. Sim, a gente vai fazer alguma coisa para comemorar, a gente não sabe o que ainda, porque a gente ainda tá conversando. A gente é bem impulsiva. Eu tô pensando já em casos que eu posso trazer como bônus. A gente vai fazer uma coisa bem especial para todo mundo agora nesse final de ano, para agradecer todo mundo que votou e também para quem não votou, mas que tá aqui ouvindo toda semana, tá aqui dando pitaco, tá comentando, espalhando a palavra. Espalhando a palavra. Muito obrigada, gente. Sim, e a gente já anunciou na live que a gente fez na segunda passada, mas a gente vai anunciar de novo que em dezembro, gente, em vez de episódio de domingo no YouTube, a gente vai entrar ao vivo. Todo domingo vai ter live no nosso canal. Sim. Então, a gente vai fazer várias coisas que a gente vai anunciar aí no decorrer das semanas, mas vai ser bem legal. Ao invés de vídeo, vai ser live, vocês vão poder mandar pergunta, vão poder conversar com a gente. Sim. A gente vai ter retrospectiva, a gente vai falar de várias coisas. Então, fica ligado. A gente até testou hoje a ferramenta da live para dar tudo certo, para não termos problemas técnicos, a gente tá animada. Pois é. A gente tá mais safa, cada ano a gente tá mais safa e mais dominante das tecnologias. Então, gente, vai ficar cada vez melhor. Aqui vai devagar porque o cansaço vence, mas é devagar e sempre. Sim. E, gente, a gente já tá em ritmo de festa porque eu tava inspirada e aí eu sentei e escrevi mais de 30 páginas de roteiro, vai ser um two-parter. 2 partes, 2 episódios da Rê. 2 episódios da Rê. Esse é um bizarrão da Renata, tá, gente? É um faz clássico. Tempo que a gente não vê um bizarrão da Renata aqui. É um bizarrão da Renata, um bizarrão celebratório, porque hoje a gente vai falar sobre o caso do Dr. Crippen, um crime real ocorrido no começo do século XX que inspirou a nossa diva Agatha Christie a escrever o livro O Homem do Terno Marrom, lançado em 22 de agosto de 1924. Meu Deus. Esse caso, ele é considerado um dos primeiros julgamentos midiáticos da história contemporânea, então se preparem para um verdadeiro barraco vintage, gente. Vai ter reviravolta, vai ter golpe, vai ter luxo, vai ter ópera, vai ter babado, vai ter confusão e um monte de crime. Gente, é uma novela. É uma novela. É pior que é uma novela mesmo. Chegou uma hora que eu tava escrevendo e falei, gente, eu não aguento mais. Chegou uma hora que eu era o palhaço da tecneira que tava enjoado. O palhaço da Tecneira ficou mareado com tanta reviravolta que essa história teve. Ai, meu Deus. Não, agora eu preciso... Me conte. Você precisa saber tudo. Eu preciso te contar tudo. Mas a primeira coisa que eu vou contar são as minhas fontes, antes que eu esqueça. Eu usei o livro Story of a Murder, The Wives, The Mistress and Dr. Crippen, da Halle Rubenhold. Eu usei o livro do crime, da Globo Livros, de 2023. Eu usei o artigo A História do Surgimento da Microbiologia, Fatos Marcantes, escrito pela Ingrid da Silva Dias para o programa de pós-graduação em microbiologia do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes. Eu também usei o The Dark and Disturbing Case of Dr. Crippen, do canal Briefcase, o site do Smithsonian Museum, o portal da Lloyd's Register Foundation Heritage e Education Center, o The Guardian, o utterlyinteresting.com, o mylondon.news, o thehistorypress.co.uk e a BBC. Só isso. Só 475 fontes. Já tô sem fôlego. E vamos que vamos, gente. Vamos. Vamos que a gente tem, como diria a Regina Duarte, a gente tem tanta coisa pra falar.
Ai, ai, vou até tomar um gole de coca aqui. Ah, vamos fazer a pausa da coquinha. Bom, vamos lá, gente. Essa história caótica começa lá atrás, quando nasce Charlotte Jane Bell, em 20 de abril de 1858. A Charlotte era uma dos 5 filhos do Arthur Bell e da Susan Rebecca Madden Bell, fazendeiros protestantes de origem abastada que cultivavam uma grande propriedade no condado de Leash, localizado no centro-sul da Irlanda. Sabe esse lugar que ele é tão grande que a casa ela não tem número, ela tem nome? Sim. Então, a Charlotte cresceu numa pequena mansão de 7 quartos e sala de jantar chamada Belleville Manor. Nossa, muito chique. Porque é Bell, né, o sobrenome da família, Arthur Bell, Belleville. A vista dos Bell. Belleville Manor é tipo a mansão Belleville. E assim, antes de eu continuar a história, né, eu quero mencionar que durante a minha pesquisa surgiram 2 datas de nascimento diferentes para Charlotte, 20 de abril e 4 de setembro, que são bem diferentes mesmo. Eu acho, a gente vai falar disso mais pra frente, que pode ter acontecido algum erro na documentação dela, porque ela se deslocou bastante ao longo da vida. Mas a data exata do nascimento dela não é relevante pra história, só pra vocês saberem que existem 2 datas diferentes e como em quase todo caso vintage, vão ter algumas diferenças na narrativa por conta de documentação. A imprensa às vezes era liberal demais com as notícias, esse caso foi muito divulgado, eu não acho difícil que um ou outro jornal tenha publicado algumas coisas incorretas. Mas enfim, de qualquer maneira a gente sabe que ela nasceu em 1858, que se a gente considerar aquela época e o caos que foi a Irlanda, já tá bom. Tá. Já tá bom a gente saber, porque muita gente nem tinha esse tipo de documentação. Se eles não fossem abastados, talvez a gente não tivesse nem o ano do nascimento dela. Tá. Mas bom, pra resumir bastante a situação dos Bell, eles eram de uma família bem tradicional da ilha. O avô da Charlotte foi um land agent para a coroa britânica. Eu não vou entrar muito nos land agents, porque a gente falou mais sobre eles no nosso vídeo sobre o caso do Charles Boycott, que foi o primeiro cancelado da história. Se você está chegando aqui agora, eu recomendo super que vocês assistam esse vídeo para entender mais sobre essa parte da história irlandesa. Mas assim, resumindo bem, um land agent era tipo um gestor das fazendas dos nobres britânicos. Muitas vezes os nobres britânicos tinham terras na Irlanda, mas não queriam vir até a Irlanda para gerenciar essas terras, então eles mandavam alguém de confiança deles para ficar administrando as terras e tirando um corte do que esse nobre produzisse, né? Basicamente era isso. Os land agents normalmente eram britânicos de classe média alta, assim, na sociedade da época. Entretanto, em decorrência de uma mistura de crise mundial com escolhas erradas, né? Porque a gente teve a grande fome da batata, a gente teve várias guerras de independência da Irlanda, a gente teve várias guerras na Europa também, mesmo a gente estando um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, era uma época que a Europa estava em conflito constante. Então, sempre tinha alguém em guerra com alguém. Sim. Foi um período bem tenso da história. A Europa é um lugar tenso. É um lugar bem tenso. É muito, muito país pequeno, muito perto um do outro, né? E tem muita tensão, assim, tem história, tem tretas milenares, literalmente, né? Tem nações que tretam há tanto tempo que eles nem sabem porque eles tretam mais. Eles só se odeiam. São tretas, assim, milenares mesmo, mas enfim. Eu sei que por conta dessas tretas e de escolhas de business erradas, quando a Charlotte nasceu, a família já era considerada uma espécie de pequena nobreza falida. Então eles tinham o nome e a propriedade. Eles eram house poor. Gente que tem a casa, mas não tem liquidez nenhuma, não tem dinheiro nenhum no bolso. Exatamente. Tá. Numa tentativa de... E eles... existe isso mesmo, eles são house poor. E tem uma questão de... E isso a gente vai ver nessa narrativa inteira. A gente tá falando de várias pessoas que prezam muito por manter as aparências. As aparências de polidez, as aparências de opulência. Muito cidadão de bem. Sei. E eu não falo isso com o intuito de criticar, não. É que vocês vão ouvir bastante falando de termos como classe social, a classe essa, a classe aquela. A gente vai reforçar muito isso porque eram coisas muito importantes para
para as pessoas das quais estamos falando hoje. Sim, é porque elas perderam tudo, então a única coisa que restava era o status e o Sim, nome. e aí você lembra, tipo, a sua vida é meio que a nostalgia, ainda mais quando você tem uma perda de poderio aquisitivo muito recente, no caso do avô pro neto, você ainda tem memórias vívidas, provavelmente, né? Então é normal que você fique relembrando dos grandes Auros dias tempos. antigos. Sim. Aquela coisa meio leite derramado do Chico Buarque, sabe? Uhum. Aquela coisa meio relembrar os dias gloriosos de outrora, sabe? Um negócio assim. Então, numa tentativa tanto de salvar a propriedade, de não perder a casa para os credores, quanto de manter uma aparência de opulência, o Arthur tinha pegado diversos empréstimos que ele não conseguiu honrar. E ele acabou deixando a família numa situação ainda mais difícil ao morrer subitamente de tifo em um surto da doença que invadiu a propriedade da família em 1868. Nossa. Então, é aquilo. Talvez, se o Arthur e a família tivessem tentado, pelo menos, economizar nas despesas, nas roupas, nos passeios, e nisso e naquilo, talvez eles até tivessem conseguido se manter numa situação financeira melhor, mas ao mesmo tempo que eles estavam tentando salvar a propriedade, eles faziam muita questão de manter o estilo de vida. Claro. Porque você fazer um downsize, né, você fazer uma redução de custo, mostra para os outros que você tá na pior, Sim. na visão deles. Sim. Então, você tem a mistura, né, da pessoa que tá tensa para conseguir salvar a condição financeira da família, mas ao mesmo tempo ele não quer abrir mão de luxos. Claro, porque O problema é que ele tava naquela esperança de que ele fosse conseguir resolver, só que veio o surto de tifo, porque também tinha isso, além das guerras, sempre tinha peste aqui. Sim. É guerra, peste e fome, gente. Ainda tava nessa, sabe? A Idade Média já foi embora, mas guerra, peste e fome aqui não para. É isso. A Susan tentou segurar a marimba, mas ela não conseguiu manter a propriedade em meio a tantas dívidas, porque assim que o Arthur morreu, os credores vieram bater na porta. Uhum. Então, em 1877, ela ainda aguentou bastante. Ele morreu em 68, ela ficou 7 anos. É isso? Não, 9 anos. 9 anos. Segurando a marimba. Ela ficou 9 anos segurando a marimba, não deu, então ela decidiu usar o que sobrou do dinheiro da família para emigrar com os filhos, primeiro para o país de Gales, que era a opção mais perto e mais barata. Tá. Então, assim, a situação estava feia mesmo, eles não tinham nem dinheiro para passagem direto para os Estados Unidos. O que eles tiveram que fazer? Eles só conseguiram ir até Wales, que é aqui perto. Aqui é o país de Gales. É até o país de Gales, que também chama Wales, né? Lá eles ficaram um tempo juntando dinheiro para passagem do país de Gales para os Estados Unidos. Chique. Sim, então, inclusive, a Charlotte, ela sempre trabalhou, ela tinha uma educação muito boa para os padrões da época e ela gostava de trabalhar. Ela era aquela mulher, ela era uma grandalhona austera. Pra resumir bem. Gostamos. Ela era aquela mulher, sim, até porque ela foi criada na era vitoriana, né, em que você ser uma mulher virtuosa era muito importante. Então ela foi criada por pessoas de uma boa classe social que eram protestantes, né, então que estavam alinhados aos ideais do Império Britânico. Isso, então ela foi criada muito com essa cultura de assim, você se veste com cores sóbrias, né, com cores escuras, você abaixa a cabeça e você faz seu trabalho. Então, num primeiro momento, ela trabalhava como se ela fosse instrutora de escola, sabe? Não é bem instrutora, porque ela era a pessoa do internato que dá algumas lições básicas, mas que também mantém o controle da turma. Não corre do corredor, não faz monitora, isso. Uma professora, uma espécie de monitora que dava algumas aulas também. Tá. Ele é uma preceptora, é preceptora, eu acho, o nome. Mas enfim, ela era como se fosse uma instrutora de um colégio interno no país de Gales. E ela era bem nova, gente. Ela era pouca coisa mais velha que as crianças, sabe? Ela tava pra fazer 20 anos ainda. Nossa. Mas enfim, de lá, então, eles ficaram um tempo, juntaram dinheiro e eles conseguiram, então, chegar nos Estados Unidos. Você vê, eles ficaram de 1877 a 1882 juntando dinheiro pra levar todo mundo pros Estados Unidos. Olha o tempo que levou. Ai, gente, tudo era difícil. Não, hoje tá bem difícil, mas nessa época era mais embaçado ainda. Então. A desigualdade social conseguia ser maior. Claro. É que hoje em dia tá bem ruim também.
Então, assim, claro que era. E a Renata, é que tá bem ruim também. Ai, é verdade. eu falando, Meu não, a Europa pessimista. tá muito melhor hoje em dia, Renata. Aqui é só guerra, peste e fome. Eu tô amarga hoje. Perdão, gente, perdoa. Às vezes a tia fica ranzinza, também acontece. Não é sempre, mas acontece. Bom, eu só consigo imaginar o choque que a família deve ter sofrido quando deixou uma existência até então rural para uma nova vida em Hell's Kitchen. Eles foram para Hell's Kitchen, gente. Hell's Kitchen, na época, era um dos bairros de maior concentração de imigrantes irlandeses da classe trabalhadora em Manhattan. E também era um dos bairros mais violentos Sim. dos Hell's Kitchen tem Estados história. Unidos. Hell's Kitchen tem bastante Mano. história. Isso não sou eu falando, é pesquisa. A gente fala sobre outros casos. A gente fez, por exemplo, o caso da Mary Tifoid, da Mary Malone. A gente fala um pouco mais sobre a condição em que esses bairros de classe trabalhadora tinham em termos de estrutura sanitária mesmo, saneamento básico, Sim, quantas de pessoas ficavam por oportunidade, casa. de tudo. Isso, então a gente fala um pouco mais disso, mas assim, eram lugares que tinham uma migração desorganizada. Então você podia ter, por exemplo, um cômodo em que tinham 6 pessoas de uma mesma família morando, dormindo no chão, porque era o que eles conseguiam pagar, com todos trabalhando, assim, com as crianças trabalhando, com os adultos, era uma situação muito tensa. E Tanto hoje não que- tá diferente em Manhattan, né? Você precisa de 6 isso que eu tô pessoas pra falando. conseguir alugar um apartamento em Manhattan. 6 pessoas trabalhando só pagam um apartamento. Até engasguei. É isso. Não mudou nada. Por isso que quando você falou, não, agora melhorou, eu falei, Veja bem. depende de onde você tá falando, né? Ah, Bom, lá em Nova York, a Charlotte fez um curso de enfermagem e decidiu se especializar em medicina homeopática, tendo conseguido um emprego no Deaconess Institute of the Methodist Episcopal Church, onde conheceu o jovem médico homeopata Dr. Hawley Harvey Crippen, o segundo protagonista da nossa história. O Hawley Harvey Crippen nasceu em Coldwater, no Michigan, em 11 de setembro de 1862. Filho único da Andresse Skinner e do Myron Augustus Crippen. A família Crippen ou Crippen, talvez eu fale Crippen, porque, gente, são nomes que eu não sei de onde essa galera é. Por eles serem do Michigan, eu imagino que eles sejam de origem germânica. sim. Mas a gente não tem esse nível de detalhamento no decorrer da história. Então eu não sei se é Crippen ou se é Crippen. Hoje eles são Crippen, porque eles estão lá ainda. Mas vocês vão ver dessa história, eu tive que me segurar o tempo todo que eu tava escrevendo pra não chamar ele de Dr. Creep. Eu tô aqui pensando nisso o tempo todo que você tá falando Crippen, eu é creepy. É Gente, creepy. eu escrevendo Dr. creepy. Crippen, gente, esse Dr. Crippen, ele é muito, esse nome, ele é predestinado, porque ele é, vocês vão ver que ele é uma pessoa extremamente creepy, mas eu não vou me antecipar pra não dar spoiler. A vida da família Crippen é desde o princípio marcada por mistérios. A gente não sabe como a Andressa e o Myron se conheceram e nem se o Hawley Harvey é ou não filho biológico do Myron. Não sabemos. A gente não sabe nem mesmo se o Hawley realmente nasceu em 11 de setembro, porque algumas fontes afirmam que ele teria, na verdade, nascido em julho. Ou seja, a gente não sabe de nada. Não, a gente não sabe. O que a gente sabe é que o pai do Myron, o Philo H. Crippen, foi um dos fundadores da cidade de Coldwater e da igreja metodista da região. E ele era dono também de uma fazenda, um moinho e um armazém geral. Tá, então ele era uma família tradicional da cidade, uma família que tinha construído a cidade ali com... E aí a gente vai percebendo vários paralelos da história do Dr. Crippen com a da Charlotte, né? Porque nos dois casos, os avós tinham muito dinheiro. E a família tem uma origem muito puritana e muito conservadora, que era o caso também do Philo Crippen, né? Do avô muito rico,
fundador da igreja metodista da cidade, fundador da cidade da igreja. E a família cresceu e se consolidou na cidade com o crescimento da cidade, né? Só que, ao mesmo tempo em que tinha isso, né, do Philo, o patriarca da cidade, o filho dele, o Myron, tinha uma natureza inconstante que fazia com que ele fosse considerado meio que o filho pródigo, sabe? Tá. O que até explica porque, como a gente tem Andresse. De acordo com as fofocas da região da época, num dia não tinha ninguém lá, no dia seguinte ela só apareceu lá. Tipo, ela foi trazida literalmente no meio da noite. Oxe. Ela só apareceu lá e de repente ela tava grávida, tipo, bem grávida. E de repente ela encontrava pessoas na cidade e se apresentava como a senhora Crippen. Mesmo que ela e o Myron não fossem formalmente casados, o que era um escândalo pra época, né? Sim, que loucura, que coragem. Tanto que eu descobri pesquisando para esse roteiro que Mrs. foi um pronome de tratamento criado para designar mulheres que estivessem em um relacionamento sério, em uma relação conjugal com um homem, mas que não eram formalmente casadas. Então, assim, você se chamar de Miss Crippen quando você não era uma Miss, você não tinha casado, era considerado extremamente escandaloso para a época. Tá. Então você era Mrs. O esperado, entre aspas, da sociedade seria que ela se apresentasse como Mrs. Crippen. Uhum. Mas ela se apresentava como a senhora Crippen. Tá. Como se ela tivesse casado. Tá. E isso, assim, não é uma coisa tão relevante pra história, é só pra gente entender, tipo, um pouco da estrutura mental dessa família, sabe? Uhum. Era uma família que estava acostumada a meter o louco pra escapar de situações desconfortáveis. Então, a Andresse só chegando... É porque é uma família conservadora, mas isso não é nada conservador, né? Ela aparecer do nada grávida e você começa a se apresentar como Mrs. Não, e por conta do perfil do Philo, né, do pai do Myron, ninguém soube o que aconteceu. Não se falou sobre isso. Tipo, todo mundo só meio que aceitou essa pessoa. Só quem ficou sabendo o que realmente aconteceu foi o Myron, tipo, os pais do Myron, o Myron e a Andresse. O próprio Hawley não tinha muita certeza e não perguntava, não se falava disso. Que loucura! Muito louco, né? E assim, os dois, a Andresse e o Myron, só viriam a formalizar a união em 1891, quando eles tinham 56 anos. Nossa! E muito embora eles tenham se mantido juntos desde a chegada da Andresse à fazenda dos Crippen, era comum que o Myron se ausentasse por longos períodos de tempo. Ele só sumia. E essas ausências ou recebiam explicações muito vagas ou não recebiam explicação nenhuma. E quando isso acontecia, do nada, ele só ia embora. E pelo jeito era sempre assim. Então, esse lance da Andresse ter chegado à fazenda provavelmente foi num dos momentos que ele só foi embora. Só que é diferente você só ir embora quando você não tem ninguém que dependa de você e quando você tem uma esposa e um filho, né? Claro. Então, assim, sempre que ele sumia, cabia a Andresse tomar as rédeas do sustento da família. O que ela fez assumindo diversos empregos diferentes. Então, por alguns anos, ela foi gerente de vendas para uma empresa de máquinas de costura. Depois, com esse trabalho, ela conseguiu fazer algum dinheiro, e com esse dinheiro que ela juntou, ela conseguiu alugar uma casa maior e começou a hospedar alguns inquilinos na casa dela, atuando como uma espécie de dona de pensão. Tá. E assim, a família ia seguindo, tá? Mesmo que eles não fossem formalmente casados, eu considero que eles eram casados, porque eles Amigado viviam... com fé. Não, e eles viviam de fato como um casal, só que era um relacionamento extremamente inconstante, né? Sim, porque o cara sumia. Sim. E eu penso que tudo isso que eu tô contando é importante pra ajudar a gente a entender um pouco do perfil psicológico do Hawley mais pra frente. Porque ele cresceu vendo, né, pelo exemplo prático dos pais, ele aprendeu que certas coisas deveriam ser mantidas em segredo em prol da manutenção das aparências. Sempre funciona. Ótimo. E assim, né, sempre vai dar super certo. Vai sempre dar certo isso. E apesar desse background um tanto quanto caótico, né, a família ostentava, assim, um verniz de normalidade burguesa.
Tipo, isso não era mostrado pro mundo. A Andresse assumia a persona tipo, da dona de pensão respeitável, que o marido estava sempre viajando a trabalho. Tá. Sempre a trabalho. Sempre a trabalho. Ela não diz, eu não sei onde está. Está trabalhando, está no mundo. Ele é um viking. Sim. E assim, Desbravando gente, os mares. desbravando os mares. É o marinheiro. Está no oceano. Uma coisa que não se fala muito, e que vai ser falada mais pra frente também, a gente aprende muito que a mulher começou a entrar com mais força no mercado de trabalho no começo de 1900, depois da Primeira Guerra, né? Mas, na verdade, essa tendência começou um pouco antes na Europa, porque, como a gente comentou no começo do episódio, aqui já estava em muita guerra. Então, aqui na Europa já existia, desde um pouco antes da Primeira Guerra, demanda por mão de obra nos escritórios, nas fábricas, em outros lugares. Então, essa tendência de você ter mulheres trabalhando não era tão normal quanto é hoje, mas não era tão incomum assim nos Estados Unidos e no Canadá, que recebiam muitos imigrantes da Europa. Sim. Então, eu tô explicando isso porque se alguém questionava a Andresse, ela com esse nome exótico, né, ela se chamava Andresse Krippen, no Michigan, que era um estado que tinha muito imigrante, que vinha da Alemanha. Ninguém estranhava ela estar trabalhando, ninguém achava que era por conta... ela é de uma outra cultura. A cultura dela Exatamente. trabalha. Mulheres Então na cultura dela trabalham. Não era um negócio que gerava questionamento, assim. Depois que eles aceitaram que ela só apareceu lá, ela falar que ele estava viajando e tal, era uma coisa assim. Era então, nada. O Hawley descreve a infância e a juventude dele como confortáveis e despreocupados, uma vida típica de classe média na sociedade estadunidense do final do século XIX. Tá. Basicamente, se ele percebia que alguma coisa na vida familiar dele não era muito normal, ele optava por não falar sobre isso. Saudável, gente. Saudável. Sempre, sabe, engarrafem os seus sentimentos. Pois é, e vai dar todos bom. os segredos da sua família e da sua vida. E guardem essa garrafa numa caixa e enterrem essa caixa e nunca abram. Aí você vira o Dr. Creep. Exato. É isso que você quer? Não. Não sei ainda. Você não me contou a história completa. De repente é isso que eu quero. Verdade. É verdade, pode ser isso que vamos Pode ver, ser. depois você me conta. Considerado, então, um excelente estudante desde os tempos de escola, o Hawley Crippen decidiu se dedicar aos estudos acadêmicos na área da medicina homeopática, tendo frequentado primeiro a escola de homeopatia da Universidade de Michigan e depois a Cleveland Homeopathic Medical College, onde ele se formou como médico homeopata em 1884. E você sabe que ele está mantendo as aparências porque ele foi direto para a homeopatia. Então eu vou falar disso agora. Era exatamente o hate isso que eu vou receber agora. Caralho, o hate que eu vou receber. E assim, gente, eu sei que eu tô falando bastante de homeopatia, medicina homeopática, hospital homeopático, etc. Porque eu falei da Charlotte também, né? Que ela fez especialização em homeopatia no curso de enfermagem dela. E para dar um pouco de contexto, eu penso que é importante a gente ressaltar que na época, lá em 1880 e pouco, a homeopatia era uma prática relativamente recente, tendo sido fundamentada em 1796 pelo médico alemão Samuel Hahnemann, como uma forma alternativa a práticas terapêuticas que eram usadas na época. Vale lembrar, gente, que no final do século XVIII a medicina estava num momento bem diferente, tá? Só para dar um exemplo, para dar um patamar, as chamadas sangrias, sabe? Que são aqueles cortes em lugares específicos da pele para aliviar o corpo do que eles chamavam de maus humores. Ainda era a forma mais popular de tratamento contra contusões, dores reumáticas e inflamações. Assim, naquela época eles davam heroína, cocaína para você. Então, se você falasse, eu vou te dar um remédio homeopático, você fala, nossa, isso é realmente melhor. Sim. Pelo amor de Deus, me dê o remédio homeopático, que pelo menos eu não vou sair daqui viciada numa substância. Sim. Então, e diversos médicos começaram a perceber que esses métodos não eram eficazes e que tratamentos novos precisavam ser criados. E aí começou uma fase de experimentação. Você vai no médico homeopata tomar uma gota, uma microgota do composto ativo, ou você vai no médico tradicional e ele coloca sanguessuga na sua cara. Não...
Aí você tem que escolher. Veja bem, né? Veja bem. Pois é. E assim, 70 anos depois da criação da homeopatia, então assim, a homeopatia surgiu nesse contexto, ela foi um dos tratamentos, né, uma das linhas terapêuticas que os médicos tentaram. Na época, a teoria da homeopatia, né, e gente, assim, eu não tenho nenhuma experiência com isso, tá? Eu usei as fontes que eu falei no começo do caso para falar. Então, eu vou dar um panorama muito geral. O ponto não é de ficar discutindo homeopatia aqui. Eu acho que ninguém quer ficar discutindo homeopatia aqui, não é o foco do podcast, né? Não. Mas o que ele acreditava na época era um processo médico que ele é meio parecido, tá, gente? Só um pouco. É uma analogia bem solta ao princípio da vacina, que seria a cura pela utilização do patógeno mais fraco diluído no seu organismo. Uhum. Então, surgiu assim. É que depois tiveram algumas empresas picaretas aí, que então a gente até vai falar disso mais pra frente, por conta dessas empresas. Essas empresas se propunham a vender certos produtos, mas eles vendiam comprimido de açúcar pro povo. Ah. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, eu tô explicando isso para falar que na época era um campo de estudo que estava na moda. E aí, mais ou menos 70 anos depois da criação da homeopatia, o médico britânico Joseph Lister viria a desenvolver o primeiro método de desinfecção de salas de cirurgia. Antes disso, não se falava em... Ou seja, a homeopatia era o menor dos problemas que alguém podia ter. Exato. E eles te davam praticamente água para curar uma pneumonia, mas do outro lado eles não esterilizavam nem a sala de cirurgia. Não, então, assim... você tinha médico que saía de autópsia e ia para parto sem lavar as mãos, Natália. Então... Porque só cerca de 10 anos depois da criação, né, do primeiro método de desinfecção de salas de cirurgia, o médico alemão Robert Koch viria... Desculpa. O médico alemão Robert Koch... Robert Koch viria a desenvolver o primeiro estudo capaz de relacionar os micróbios com o surgimento de doenças. Então, até 1876, a gente ainda não sabia que vírus, micróbio, bactéria nem existia, ainda mais que fizesse mal, sabe? Sim. Então, é só pra... Por que eu disse tudo isso? Nessa época, ponto pra homeopatia. Então, exatamente. Então, eu não vou entrar no mérito da efetividade ou não de tratamento homeopático para cura de doença. Como eu já falei, não é o foco do episódio, não é o foco do podcast. Não. Eu só acho importante contextualizar que era um momento de muita experimentação no campo da medicina e que esse tipo de hospital e de formação eram bastante comuns naquela época. Uhum. Basicamente, você dizer que você ia para um hospital homeopático era você falar que você ia para uma clínica holística hoje. Era uma coisa mais mais você ia fazer um fancy. tratamento experimental, menos invasivo, você ia fazer terapias alternativas. Tá. E aí, com o tempo, a medicina foi evoluindo, começaram as controvérsias, enfim. Voltando pro Dr. Crippen. Tá. Depois de formado, ele passou uma temporada estudando na Europa, principalmente na França, na Alemanha e na Inglaterra. E quando ele voltou, ele conseguiu um emprego no Deaconess Institute of the Methodist Episcopal Church, onde ele conheceu a Charlotte, que era 4 anos mais velha que ele. A gente não sabe ao certo o que aproximou eles nesse primeiro momento, nem se foi algo instantâneo ou se o amor foi surgindo com o tempo. Como eu comentei, a Charlotte ela tinha uma postura bem austera, ela foi criada, né, no Império Britânico Vitoriano, então ela não era uma pessoa que tinha diários contando sentimento, contando coisa, ela era uma pessoa muito prática, muito objetiva e muito estoica, então a gente não sabe, a gente não tem essas impressões. O que a gente sabe, e o Hawley era parecido, é aquela pessoa que você vê, sabe uma coisa que você falou numa live nossa, quando você olha pra cara da Suzane, aquela cara de que você olha pra pessoa e sabe que não tem nada por trás? Não tem nada, Você vê as fotos do Dr. Crippen, é a mesma vibe, a mesma energia. Eu vou colocar nas imagens depois, vocês vão ver. Tem nada atrás dos olhos, não tem alma nenhuma. O que a gente sabe é que o Hawley era descrito por pacientes e outras enfermeiras como sendo um homem charmoso, gentil e prestativo, principalmente com mulheres. Como ele foi criado principalmente pela mãe dele, o pai dele só aparecia vez por outra, ele estava muito acostumado ele tinha muito contato, né, com a mãe dele, então ele, por conta dessa proximidade, ele conseguia fazer um pouco mais que o mínimo.
Uau. Então, por conta disso, ele era considerado um partidaço. Tipo, ele conversa com Claro. você, ele escuta o que você fala. Ele me vê como um ser humano. Exatamente, era isso. E aí, por conta disso, ele era, meu Deus, olha esse homem, que empatia. Todo Enfim. mundo já caiu num papo desse, gente. Não tem problema. Sou desconstruído. Nossa, que desconstruído, criado com mãe. Uma mãe forte. Nossa, vai ser um partidão. Pois é. A Charlotte, por sua vez, ela possuía uma força e uma resiliência que lembraram para o Hawley a mãe dele, a Andressa, que ele considerava seu porto seguro em meio, né, a um pai que ia e vinha a todo momento, com o qual você não podia contar, né? O fato dela ser mais velha, eu acho que ele enxergou um pouco da mãe dele, na Charlotte. Então, Sim. né, vamos de complexo de Édipo. Vamos de mommy issues. O Hawley e a Charlotte se casaram no dia 13 de dezembro do mesmo ano em que eles se conheceram, 1887. A cerimônia aconteceu na casa de um médico chamado Dr. Potter, que foi mentor do Hawley na universidade e que ele considerava o mais próximo de uma figura paterna. Eles se conheceram num período em que esse Dr. Potter chegou a ficar hospedado nos quartos que a mãe dele alugava. E ele ficou, tipo, algum tempo hospedado lá, e a mãe dele, vendo que ele era médico e que o filho dela, que na época era adolescente, se interessava por biologia e tal, ela colocou eles pra conversar, eles ficaram amigos. Tanto que essa viagem que ele fez pela Europa e tal, foi por intermédio dos contatos do Dr. Potter. Tá. Ele tinha essa carência de uma figura paterna, de um mentor, e ele abraçou mesmo o Dr. Potter como pai dele. Tanto que, antes do noivado com a Charlotte, o Dr. Crippen pediu em casamento a sobrinha do Dr. Potter. Olha, ele queria já entrar pra família e fazer o cara virar pai dele mesmo. Sim, então. Só que o pedido foi negado. Eu acho a mãe da sobrinha viu alguma coisa. Ela falou, não, eu não sei dizer o que, assim. Eu acho que ela percebeu. É a única coisa que eu consigo pensar. Eles não. A mãe dela disse não. Falou, não vai casar com ele. Olha. Sempre pode ser o preconceito de classe, né? Pode ser que eles não consideraram, mas ele vinha de uma família considerada influente, entre aspas. Pra mim, essa mãe enxergou alguma coisa. Porque ele era uma pessoa de uma família tradicional. Pobre, mas tradicional. Sim. Mas essa questão financeira ninguém sabia, né? Eles sempre se mantém o verniz de normalidade. Sim. A gente sabe hoje que a vida financeira não ia bem por conta de tudo que aconteceu, mas na época não se falava disso. Enfim, então a gente não sabe, mas alguma coisa ela viu ali. O que a gente sabe foi que o Dr. Crippen escolheu o local do casamento para esfregar a Charlotte na cara da família do Dr. Potter mesmo, por ter recusado. Nossa, gente, que vingativa. Foi, porque foi assim, eu vou fazer na sua casa então, já que você é meu mentor, né? E pode convidar a sua família, por favor, é sua casa. Convida aquela sua sobrinha lá. É tipo isso. Que barraco. Que horror. Pois é. Eu gostaria de ir nesse casamento. Que horror. Eu também, mó bafo, né? Eu tô falando, gente, esse caso dá uma novela. Que péssima essa atitude. Gostaria muito de ter ido. Péssima atitude, queria ter visto esse barraco. Queria ter visto. Sim. Já começa aí, então, a gente pode perceber uma certa obsessão pelas aparências e uma estranha necessidade de se sentir admirado pelas escolhas, né? Então ele fez um pedido de casamento, foi negado, ele achou uma outra noiva e decidiu esfregá-la na cara de todo mundo, tipo, olhem para mim, né? Sim. Ele frequentemente apresentava a Charlotte para as pessoas como Miss Charlotte Jane Bell de Dublin, Irlanda, sobrinha do falecido médico Dr. John Butler. Eu nem sei se esse parentesco é verdadeiro. Da onde que ele tirou esse Butler, gente? E a Charlotte não nasceu em Dublin, tá? Ela é de Laois. Ela é do interior da Irlanda. Então, existe aí uma vontade de glamourizar e dar uma fanficada, sabe? Sim, sim. Que é a coisa mais pobre que você pode fazer. Então. É por isso, e isso a gente faz também. Você já vê que no Brasil ninguém mora no bairro onde eles moram. É verdade. Minha família é do Grajaú. Tem um monte de gente da minha família que fala que mora em Interlagos. A casa da minha tia é quase 35 minutos do autódromo. Mas todo mundo fala, Interlagos. Aonde? Você mora em Parelheiros. Entendeu?
Um monte de gente que Eu moro mora em Interlagos, cala a boca, você mora em Parelheiros. Você mora em Parelheiro, você mora no Eu Cantinho do moro em Céu. Onde é que Alphaville. Não, você mora em Carapicuíba. Então a gente tem isso também no Brasil, de que ninguém mora onde diz que mora. Só gente rica diz que mora onde mora. Gente pobre sempre dá um ponto de referência que é mais chique. Só que é engraçado que aí você sai do Brasil, você desapega, né? Porque eu vivo falando, você Total. fala morava lá na Raposo Tavares. Eu encontro tanta gente que morou na Raposo Tavares. Eu converso com várias pessoas que moraram na Rodovia do Amor. Então. Não, então, eu também. Se desapega completamente. Eu sempre falo que eu sou do Grajaú, eu nasci na Vila São José, cidade Dutra, na perifa mesmo. Da Eu Zona nasci em São Sul. Berlondres, a terra do bebê diabo. Ah, então você já é mais chique, né? Não, né? O bebê de Natália. Sem glamorizar, O bebê sem diabo. gourmetizar o bebê diabo. Pois bem. Nenhuma das famílias dos noivos compareceu à cerimônia, nem do Hawley, nem da Charlotte. Meu Deus. E anos mais tarde, um dos irmãos da Charlotte, um homem chamado William Bell, afirmou não saber nem onde nem quando a irmã dele tinha casado e que ele só foi informado do casamento por carta quando a cerimônia já tinha acontecido. Meu Deus, que barraco. Por que eles não quiseram mostrar pra família? Não quiseram falar Então, nada. não sabemos também, porque como eu comentei, são duas pessoas muito Muito estoicas, né? reservadas, Mas talvez, no mas caso, estranho. no caso do Dr. Crippen, eu acho que ele não quis que todo mundo visse que o pai dele era ausente. Provavelmente o Myron tava no mês não, Ah. e ele preferiu inventar que os pais não estavam do que chamar a mãe sozinha. Ai, gente, que treta. A Charlotte, eu desconfio que ela achou que a família não fosse aprovar. Esses tabus é uma coisa que não ajuda ninguém. Nunca ajudou ninguém em nada. Né? Mas, por Não. que a gente tem isso, gente? Não dá pra só a gente Pois é. viver a vida. Sim. No dia seguinte ao casamento, o casal decidiu que precisava mudar de ares e partiu rumo a San Diego, na Califórnia, onde o Hawley abriu um consultório. Em 1890, nasceu Hawley Otto, o primeiro filho do casal. O parto foi feito pelo próprio Dr. Crippen, com a ajuda da Andresse. Ele e a mãe dele. Nossa. Pouco tempo depois do nascimento do filho, a família Crippen, composta então pelo Hawley, a Charlotte, o Otto e a Andresse, decidiu se mudar novamente, voltando para Nova York. Aparentemente o business não deu tão certo e o Dr. Crippen decidiu procurar oportunidades de trabalho na cidade em que ele se formou. Ele achou que ele ia ter mais contatos em Nova York, o que faz sentido. Faz. Eram tempos bem estranhos para a família. Porque, por um lado, pessoas que eram próximas da Charlotte, a Charlotte ela era bem reservada, mas ela era muito querida, então ela tinha muitas pessoas próximas. Essas pessoas próximas diziam que eles pareciam estar numa situação financeira precária, porque eles estavam sempre mudando de endereço por falta de pagamento. Ai, meu Deus. Em certo ponto, houve rumores até de que o Dr. Crippen tinha chegado a trabalhar ilegalmente como dentista, como forma de pagar as despesas da família, mas esse rumor nunca foi confirmado. Tá. Mas ele fazia uns odd jobs, sabe? Uns trabalhos meio shady. Uns bicos aqui e ali, só pra ganhar um dinheiro vivo, na hora. Sim. Tá. Por outro lado, o Hawley Crippen também era propenso a manifestações extravagantes de seu poder aquisitivo. Nessa mesma época que falam, nossa, tava todo mundo sem dinheiro, eles estavam... Qual que é o poder aquisitivo dele? Qual que é Pois a é. amostra extravagante? Ele comprou um pão com presunto? Não, calma. Nessa mesma época... Tá chupando o dedo pra dizer que comeu carne. E agora... É isso. Não, pior que é isso mesmo, é revoltante, porque assim, nessa mesma época em que falam que eles estavam sem dinheiro e que eles estavam mudando muito de endereço, porque eles não conseguiam pagar nenhum lugar, ele levou a família inteira a bordo de um cruzeiro de luxo de Nova York a Nova Orleans. Meu Deus, gente. Então, entende que... e aí, eles também eram vistos se hospedando em hotéis caros, como o Gaston, em Memphis, e o Vonderbank, em Nova Orleans. Que eram estabelecimentos, não é só que eles eram hotéis caros que normalmente eram frequentados por celebridades e artistas. Sim, daí você tem então não é que celebridades, artistas e a família que come proteína só quando morde a língua. É isso, é isso. É isso. Ai, gente, é muito bizarro esse tipo de coisa, gente. Vamos todo mundo tirar uma lição dessa história? Não, exato. Essa história tem muitas camadas, gente.
E ele ficou por um tempo, assim, fake until you make it, sabe? Finge até você ter sucesso. Até que, em determinado momento, ele conseguiu uma vaga de especialista em um hospital de Nova York e, por algum tempo, ele teve tudo o que ele sempre sonhou. Uma carreira de prestígio, o reconhecimento de seus pares e a vida de luxo que ele sempre achou que merecia. E assim, gente, a história já tá esquisita. Tá bem esquisita. Eu quero saber tudo que esse povo faz, mas eu detesto todo mundo. Mas então assim, tá esquisita, mas essa era a parte boa. Daqui é só ladeira abaixo. Prepara, minha amiga Tiaga, prepara seu coração, preparem seus corações, caros ouvintes, porque daqui é só decadência. É só decadência, em todas as suas formas, assim, é péssimo. Bom, por quê? Por que é só ladeira abaixo? Pouco depois de o Dr. Crippen assumir o cargo no hospital em Nova York, o avô paterno dele, o Philo, lembra lá atrás, o cidadão de bem? Sim. Ele faleceu deixando a família com uma dívida de, na época, cerca de $5.000. Pô, é dinheiro. Hoje seria o equivalente a $150.000 em dívida. É dinheiro pra cacete. R$796 mil em dívida. Uhum. O Myron era o herdeiro direto da dívida e era o grande responsável pela falência do pai, porque grande parte dessa dívida era o dinheiro que o Myron tinha pedido emprestado para fazer diversos projetos pessoais que deram errado e que o Philo fazia o empréstimo dando o nome dele como garantia, dava o dinheiro pro filho, o filho não pagava, ele não pagava. Sumia no mundo. Sim. Adivinha o que Myron fez quando ficou sabendo dessa dívida? Ele meteu o louco. Nem me viu, já assumi. Nem me viu na neblina, sim. Então, Myron, o herdeiro direto da dívida, sumiu na neblina. Coube, então, ao Hawley, eu nem sabia disso. Os credores fizeram a árvore genealógica mesmo e foram bater na porta do Hawley aí. Caraca, velho. Mas você sabe que eu fico me perguntando se o Philo não aceitou só ou porque ele já tava um pouco senil e o Myron meio que fez a cabeça dele, ou se porque ele viu mesmo que ele tava no fim da vida, então dane-se. Então dane-se. Você porque que vai antes dar essa dívida. Não sei, realmente não sei. Quando eu estiver morrendo, eu vou fazer várias dívidas pra você herdar, Renata. Ai, não. Vou colocar seu nome. Podcast pra tramada criminal. Tô brincando, não vou fazer isso, não. Você vai fazer várias dívidas no meu nome, Natália? Não sei, porque eu vou estar E assim, morrendo. pra eu herdar as suas dívidas, você teria que colocar em algum papel que eu tinha que herdar suas dívidas e talvez não seja nem válido. Vou tentar, Renata. Se eu não tentar, eu nunca vou Você conseguir. não pode escolher, eu acho que quem herda suas dívidas, né? Você não pode pôr no testamento. Não, fulano paga minhas dívidas. Fulano fica com o dinheiro. Coloca no testamento. Minha dívida vai pra fulano de tal, casa 3. Fica esse bilhete para você passar minha dívida. Enfim. Bom, o que o Dr. Crippen fez? Pegou um navio pra Irlanda pra conhecer a sogra, que nessa época já tinha voltado pro país natal. Basicamente, a mãe da Charlotte casou todas as filhas. Depois que todas as filhas casaram, ela voltou pra Irlanda. Tá certo. Ele foi lá pra conhecer a sogra e pedir dinheiro emprestado. Ai, olha que pessoa legal, gente. O genro que você nem sabia que você tinha, porque você não foi convidada para o casamento, agora aparece na tua porta pedindo dinheiro emprestado. Lá em Dublin, ela foi pra Dublin. Você foi pra Dublin, você tá na sua terra, no seu país. E assim, tranquila. Seu marido já faliu, sabe? Você já teve que lidar com uma falência. Uma falência de homem. Agora você tem que lidar com a falência do outro, do genro que nunca... Do homem da sua filha. Aí você tem... aí imagina o desgosto de saber que a sua filha cometeu o mesmo erro que você. Pois é. Mas enfim. E ela disse... Não. Claro. Não. Quem é tu? Quem é tu, Não, Mona? Valeu. Obrigado. Não, tô bem. You fucking shite. You idiot. Bom, incansável, o Dr. Crippen seguiu para Liverpool, onde ele pediu dinheiro emprestado para um dos irmãos da Charlotte. Que, ao que tudo indica, ficou meio com pena do Dr. Crippen e acabou contando para ele que, tipo, cara, eu não vou te emprestar, mas não é nem porque eu não quero, é porque a gente é falido. Ai, ele achou que ela era do dinheiro. Ela não tinha falado para ele que a família inteira dela era falida também. Então, é nesse momento que, na minha opinião, fica muito claro o que levou o Dr. Crippen a se interessar pela Charlotte ou pela Charlotte.
Quando ele a conheceu no hospital e ficou sabendo que ela era de uma família protestante, que ela cresceu numa casa que chamava Belleville Manor, da formação dela, a casa de infância em Lish, que ela descreveu com 7 quartos, ele sempre presumiu que ela fosse de uma família rica, visto que normalmente os irlandeses de origem protestante eram associados à pequena nobreza britânica. Sim. Até mesmo o sotaque, gente, dos irlandeses protestantes era e ainda é diferente dos irlandeses católicos. Sim. E ela tinha esse sotaque protestante que eles consideravam mais posh, mais elegante, né? Uhum. E ele morou na Inglaterra, ele sabia essa diferença. Ai, Então, gente, ele tentou dar o golpe do baú e o baú tava sem sim. fundo. Exatamente, exatamente. Porque ela era muito discreta, ela não falava. E o ela não falar sobre dinheiro com ele fez com que ele pensasse que ela devia ter tanto que ela não comentava. Ai, tomou no cu. E aí foi indo pra Irlanda, e assim, até aí ele tava tranquilo, porque ele pensou, ela vai cobrir, por isso que ele financiou a viagem que não era uma viagem barata. Pensa que a família da Charlotte ficou anos juntando dinheiro pra fazer aquela viagem Uhum. do país de Gales pros Estados Unidos, né? Então não era uma viagem, hoje já não é barata, naquela época era pior ainda. Claro. Só depois que ele chegou lá que ele descobriu que a família dela era tão ou mais quebrada que a dele. E ele não só voltou para os Estados Unidos sem um único centavo, como ele voltou com a dívida da viagem nas costas, pra somar. Ai, eu adoro. Quando ele volta da Europa, ele abandonou o cargo no hospital de Nova York e se mudou com a família para Salt Lake City, em Utah, com o objetivo de fugir dos credores, gente. O objetivo era um só. Fuga. Ele abandonou tudo. Lá, o estresse aumentou e a coisa começou a ficar bem sinistra. Oi? Os novos vizinhos dos Crippen, uma família chamada Tanner, afirmou que a Charlotte parecia ter pavor do Hawley. E em certa ocasião, a família viu pela janela quando o Dr. Crippen arremessou um livro em direção à esposa e atingiu-la na nuca. Meu Deus! E, gente, eu imagino que não foi um comportamento que surgiu do dia pra noite. Nunca é. Eu penso que ele devia ser abusivo desde que casou. Eu imagino que ele não era antes de casar. Uhum. Porque eu imagino que se ele fosse antes, ela não teria casado com ele. Talvez não. Mas eu acho que ele se dava o trabalho de disfarçar, o que deve ter parado de acontecer com o tempo e com o aumento do estresse financeiro. Então eu acho que ou ele disfarçava na frente dos outros, ou ele se segurava enquanto ele achava que ela tinha dinheiro. Sim. E a partir do momento que ele descobriu que ela, entre aspas, não tinha mais valor pra ele, ele meio que na cabeça dele se vingava, entre todas as aspas dela, com violência física. São essas duas hipóteses que a gente tem, a gente não sabe, o que a gente sabe é que nunca teve nenhuma denúncia de vizinho até eles irem pra Salt Lake City. Tá, porque foi depois que ele descobriu que ela não tinha serventia pra ele. Sim. Ele é um baba-ovo de gente rica. Ele gosta de... Ele é um baba-ovo de gente rica que é viciado em prestígio, que tava com o emprego dos sonhos, do que ele teve que largar pra fugir da cidade. Tudo na cabeça dele por culpa dela. Uhum. Porque ela... era falida. Mas assim, a gente não tem nenhum registro, gente, isso é muito importante falar. Em nenhum momento ela disse pra ele que ela era rica, tá? Ele inferiu pelas poucas coisas que ela compartilhou com ele da vida dela. Então não é como ela. Não que justifique ela ser agredida de forma alguma, mas em momento algum ela enganou ele deliberadamente. Ele acreditou no que ele quis acreditar. Gente, antes de dar o golpe do baú, certifique-se de que há de fato um baú. E calma que piora muito, tá? Claro que piora. Por quê? O William Bell, o irmão da Charlotte, sobre o qual eu comentei mais cedo, né, o que disse que ficou sabendo por carta que ela casou, revelou mais tarde ter recebido uma carta em que a Charlotte revelava ter sido submetida a uma série de abortos clandestinos por conta do Hawley. Meu Deus. De acordo com ela, o Dr. Crippen obrigava ela a passar por esses procedimentos sempre que ela apresentava, entre aspas, certas circunstâncias ordinárias e comuns de uma gravidez, alegando que esses sintomas indicariam que haveria algo de errado com o feto e que esse feto precisaria ser removido. Meu Deus do céu. Ainda segundo a carta, o próprio Hawley
faria esses abortos na casa deles, porque os abortos eram considerados ilegais no país desde 1872. Gente. Nos 4 anos em que ela ficou casada com o Dr. Crippen, a Charlotte foi forçada a passar por isso em pelo menos 2 ocasiões diferentes. Basicamente, qual que era a situação? E isso gerava muita estranheza nas pessoas em volta. Nunca teve reclamação nunca teve reclamação no sentido de nunca teve denúncia, nem nada, nem burburinho sobre ele ser violento. Mas as pessoas não entendiam por que eles não tinham mais filhos. Uhum. Porque a Charlotte engravidou muito rápido a primeira vez, foi uma gravidez muito saudável. Falam que foi inclusive essa fase em que o Dr. Crippen, enquanto ela estava grávida, ele estava fascinado pela gravidez, assim, como médico, sabe? Querendo entender tudo da gravidez e tal. Tá. Então, todo mundo esperava, pelo comportamento deles, pela facilidade com que ela engravidou e tal, que eles fossem ter muitos filhos. Só que ela nunca parecia estar grávida. Então, ninguém, obviamente, não é o tipo de coisa que eles ficassem insistindo, né? Porque você imagina que a pessoa pode ter tido algum problema. E, na verdade, ela realmente tinha facilidade para engravidar e tinha engravidado várias vezes. Mas às vezes, ela tinha um enjoo diferente, ela tinha alguma coisa. E ele interpretava esse sintoma, tipo, pra ela, dizendo: não, tem alguma coisa errada com o feto, tem que tirar. E ela era enfermeira de formação, então ela discordava dele, por isso que ela falava que eram coisas normais, ela não tem nada demais isso. Claro. E era aí que vinha a violência e que ela era forçada a passar por isso. Puta que pariu, gente. Que horror. Essa carta se encerrava com: meu marido irá me fazer passar pela faca de novo, e eu sinto que essa será a última vez. Ai. Quero que meus parentes saibam que se eu morrer, a culpa foi dele. Imagina o desespero de você escrever isso pra sua família. E do seu irmão receber isso em outro país, né? E não poder fazer nada. Poucos dias depois de receber essa carta, o William recebeu um telegrama informando sobre a morte da Charlotte, aos 33 anos. 33 anos. 33 anos. De uma suposta hemorragia cerebral. Ela estava grávida e a criança também não sobreviveu. O atestado de óbito feito por um colega homeopata do Crippen confirmou a hemorragia cerebral. A Charlotte Crippen foi sepultada numa vala comum, já que o Dr. Crippen afirmou não ter dinheiro para pagar por uma sepultura particular. Puta que pariu, nem isso. Nem pra Ela isso. não recebeu nem ao menos uma lápide. Mano, você não dá nenhuma lápide pra sua esposa, mãe do seu filho. Pois é. Você gasta dinheiro com viagem pra manter status, pra manter Sim. a aparência, mas você não dá uma lápide pra mãe do seu filho. Não que importe, eu não sou uma pessoa que acha que esse tipo de coisa importa, Mas pra porra, ele importava, é aí que uma tá. lápide pra mãe do seu filho, sabe? Sim. E aí é o tipo de coisa que pra ele importava. É. E ele não se deu o trabalho de pegar uma lápide, tipo, com o nome dela escrito, sabe? Que tristeza isso. O William Bell chegou a Salt Lake City algumas semanas depois de receber a notícia da morte da Charlotte. Basicamente, ele ficou sabendo, começou a preparar as coisas pra ir. E demorou um pouco, como eu falei, gente, era uma viagem muito cara e a família não tinha uma condição financeira boa. Naquela né? época, o navio levava 30 dias pra chegar no negócio. Quando ele chegou, ele comentou que ele estava disposto a matar o genro com as próprias mãos. Claro. E ele, chegando, né, em Salt Lake City, ele foi direto pro endereço que ela mandava as cartas, né? Entretanto, ele encontrou a casa completamente vazia. E nenhum dos vizinhos soube lhe dizer para onde o viúvo tinha ido. Os Crippen tinham desaparecido. Puta. E a parte 1 termina aqui. Meu Deus. Renata. Sim. Ai, que homem horroroso. Então, gente, se você é nosso apoiador, você vai receber a parte 2 desse episódio na quarta. Que vai ser ou depois de amanhã ou daqui a 2 dias, dependendo de em que dia você está ouvindo isso. E na segunda-feira em que você receberia, a parte 2 você recebe um episódio exclusivo para apoiadores. Sim! Espero que vocês estejam gostando dessa história até agora. Gente... Eu tô amando, eu tô louca. Eu tô indignada que a gente não vai fazer tudo hoje, que eu vou ter que esperar até sexta. Você quer fazer hoje? A gente pode fazer, não porque importa. eu preciso dormir. Ah, então tá. Não, então beleza. E você que a também, parte 2 é né, mais longa. Renata? É. Na verdade, eu tô... Mas eu já tô mais bem-humorada, agora gravar me faz bem. Nossa, eu tô louca. Agora eu vou ter que esperar até sexta-feira pra escutar a outra parte dessa história, gente. Olha,
bizarramente, é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. E quando você acha que não tem mais pra onde descer, desce mais um pouco. Piora. Meu Deus. Ixi, gente, olha, tá só começando. Preparem-se, porque a parte 1 é a parte curta. Vem tiro, porrada e bomba pela frente. Nossa, tem muito chão pela frente, gente. Tem muito chão. Eu espero que vocês gostem. Essa história vai. Tá. Espero que estejamos honrando a senhora Agatha Christie, contando o caso que inspirou o livro dela. Sim, duas Em gatas algum lugar, tristes, honrando a Agatha Christie. sim. Em algum lugar ela está feliz conosquinho. Eu quero acreditar. Eu também. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada pela sua audiência. Pela paciência, pela suculência, pelo apoio. Pelo prêmio. Pelo prêmio. E sejam bons. E busquem conhecimento. Errado é bra. Slon.